muito bem-vindo a mais um webinar. Nós estamos aqui agora discutindo um pouco sobre a temática meio ambiente, trazendo para vocês temáticas relacionadas à fiscalização ambiental, à degradação ambiental, né? Sempre nesse propósito de trazer material para que você possa estudar dentro do curso de meio ambiente, mas também até mesmo como um tema interdisciplinar, que atua aí como um conteúdo que pode ser visualizado, estudado para o Enem, né? Em virtude disso, estamos entrando em contato com pessoas amigas nossas e fazendo o convite para que eles possam participar desse debate, de um debate riquíssimo. E hoje trazemos aqui o cabo Jonathan Peixoto, ele que é geógrafo, especialista em gestão e educação ambiental, cabo da Polícia Militar, que está lotado no Batalhão de Polícia e Meio Ambiente, né? Também trazemos aqui, fizemos o convite, ela aceitou, a professora Camila Aguiar, professora efetiva da Universidade Federal do Maranhão, doutoranda em saneamento ambiental. E também temos conosco o professor Diego Almeida, professor da nossa escola, mestre em energias renováveis, que vem aí nos agraciar com todo o seu conhecimento. Eu me chamo Ítalo Girão e espero que vocês aproveitem esse webinar. O tema é fiscalização ambiental e o combate à degradação. E aí eu convido a cada uma das pessoas que aqui estão nesse webinar a colocar suas experiências profissionais a respeito dessa temática. Convido a professora Camila, então, para fazer a sua primeira fala. Professora Camila. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite para estar participando desse webinar e parabenizar a escola pela iniciativa para a gente estar debatendo esse assunto que é extremamente importante para a formação dos alunos, certo? Então, assim, a gente não pode deixar de falar dos problemas ambientais de uma forma bem geral. Eu queria primeiro contextualizar falando um pouco sobre esses problemas ambientais relacionados à nossa legislação ambiental, certo? Então, quando a gente fala dos problemas ambientais, é importante a gente ressaltar o que o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é um órgão colegiado, né, vinculado diretamente aqui ao governo do estado do Ceará, que tem o objetivo, portanto, de assessorar o Poder Executivo em relação às políticas de proteção ambiental. Então, quando a gente fala do COEMA, a gente tem uma resolução bem pertinente relacionada ao impacto ambiental. E quando a gente pensa em impacto ambiental, tenho certeza que é algo que vocês já viram, que vocês já sabem, mas a gente entende que impacto ambiental é qualquer alteração no meio ambiente que é decorrente de atividades, de obras ou de empreendimentos que utilizam os recursos ambientais, né? E quando a gente pensa nesses impactos ambientais, atrelado a essas atividades, a esses empreendimentos, a gente sabe que existe a possibilidade desses empreendimentos serem licenciados. E isso vai de acordo com o potencial poluidor desses empreendimentos, né? Então, a capacidade desses empreendimentos ou atividades venham causar alguma degradação ambiental no município ou no estado, certo? Então, de acordo com essa resolução do COEMA, a gente tem, portanto, uma classificação relacionada, portanto, a esse potencial poluidor degradador. Então, isso vai de acordo com a natureza da atividade. Então, é feita essa classificação de acordo com a natureza da atividade. E quando a gente pensa no impacto ambiental, né, a gente sabe que é qualquer impacto que afeta direta ou indiretamente a saúde, a segurança, o bem-estar da população, ou atividades sociais, econômicas. Então, o impacto ambiental, ele está relacionado ao meio físico, ao meio biótico e ao meio antrópico, né? Então, qualquer, portanto, alteração, né, nesses meios, consequentemente, vai resultar no impacto ambiental. E quando a gente pensa no impacto ambiental, ele pode ser classificado de diversas formas, né? Então, esse impacto, ele pode acontecer de pequena, média ou de grande intensidade, ele pode ter uma duração temporária ou uma duração permanente, ele pode ter um alcance local, um alcance regional, nacional ou até mesmo global. E, além disso, quando a gente pensa nos impactos ambientais, a gente também tem que estar atrelado à questão da reversibilidade, né? Se a gente consegue, se esse impacto ele é reversível ou se ele é irreversível, né? O que eu quis trazer aqui hoje para vocês nesse webinar, para a gente discutir,
é em relação aos problemas ambientais que a gente enfrenta no estado do Ceará. Né? E aí eu trouxe um apanhado a partir de um levantamento feito pela Diretoria de Fiscalização da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, né, a CEMAS. Então, de acordo com esse levantamento, eu trouxe os principais problemas relacionados ao nosso estado do Ceará. Né? E um dos problemas principais que a gente tem, por exemplo, em relação aos impactos ambientais, é o uso e ocupação desordenada da zona costeira. A gente sabe que o nosso litoral cearense, né, por ser muito vasto e muito rico, a gente tem, portanto, construções irregulares, né, nas áreas de preservação permanente, como dunas, mangues, enfim, margens de recursos hídricos, e que a gente, quando a gente imagina essas construções irregulares, temos diversos empreendimentos, como hotéis, pousadas, resorts, e a consequência, né, dessa ocupação desordenada na zona costeira, consequentemente está relacionada com o quê? Com, por exemplo, a erosão da praia, o avanço sistemático do regime de ondas. Além disso, compromete, né, o caminhamento sedimentar, que precisa alimentar as praias adjacentes, as praias vizinhas. Um recuo gradativo que a gente vai ter também da linha de praia que ocorre, né? Então, assim, é uma problemática que chama bastante a atenção, principalmente por nós, né, temos aí a nossa zona costeira sendo habitada, tendo essas construções irregulares e que por muitas vezes é até complicada a questão da fiscalização, né? Outro ponto também que eu achei interessante trazer aqui em relação aos problemas ambientais no nosso estado está relacionado a diminuição das zonas de proteções ambientais, especificamente no município de Fortaleza. Então, com a diminuição dessas zonas de proteções ambientais no município de Fortaleza, consequentemente, né, abriu-se margem, abriu-se liberdade para se ter um maior desmatamento nessa região. Né? Além disso, também obras de infraestrutura e alagamentos de vias, como a gente sabe que ocorre na nossa cidade. Né? Consequentemente também, além disso, atrelado a isso, a gente ainda teve também a flexibilização das licenças ambientais, que a partir de 2017 começou a ser emitida de forma virtual. Então, isso também, atrelado a isso, foi um dos pontos que fez com que essa questão da redução da cobertura vegetal, né, a supressão da cobertura vegetal de uma forma exacerbada na cidade de Fortaleza. E aí a consequência, né, em relação a esse tipo de impacto é a queda na biodiversidade, o empobrecimento do solo, o aumento da temperatura, que não vai gerar um impacto somente naquela área onde foi desmatada, mas sim um impacto geral, né, na cidade como um todo. Outro ponto também que eu acho interessante a gente discutir, né, em relação aos impactos ambientais, está relacionado aos resíduos sólidos. A gente sabe que grandes geradores de resíduos, né, alguns empreendimentos e estabelecimentos, muitas vezes eles não adotam o procedimento adequado com o lixo que produzem. Então, por vezes, esses empreendimentos, esses estabelecimentos, eles não têm os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos e, consequentemente, fazem o descarte inadequado desses resíduos. Né? Então, é muito comum se ver a apreensão, por exemplo, de veículos que estão realizando o transporte e o despejo de resíduos em áreas que não são permitidas. Ou, por exemplo, a gente vê pontos, né, de depósitos irregulares de lixos em terrenos que estão abandonados. Então, isso é muito comum acontecer na nossa cidade, no nosso estado. Né? Então, é outro ponto aqui que eu trago para a gente poder debater e poder discutir em relação a essa questão dos resíduos sólidos. Outro fator também que a gente pode também levantar em relação a problemas ambientais, a problemas de degradação ambiental, é o lançamento de efluentes industriais. A gente sabe que os efluentes industriais, né, as atividades industriais, elas geram produtos, que são esses efluentes líquidos, e que se eles são lançados de forma inadequada no meio ambiente, eles vão causar poluição no corpo hídrico, no solo, enfim. E por isso a gente sabe que é necessário estabelecer padrões para lançamentos, né? E para isso a gente tem legislação referente a esses padrões de lançamentos.
E esse descarte inadequado dos efluentes industriais é um problema que ele afeta principalmente o desenvolvimento urbano, né? E é importante que as empresas, elas conheçam, né, elas façam uma caracterização dos seus efluentes, porque o processo industrial, né, dependendo do ramo, da atividade da indústria, da operação, da matéria-prima que é utilizado, consequentemente, influencia na caracterização desse efluente, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a nossa companhia de saneamento, ela não consegue tratar um efluente industrial, ela não tem essa capacidade de tratar um efluente industrial. Então, assim, por vezes, essas indústrias, elas precisam implantar, né, dentro da própria indústria, uma estação de tratamento para conseguir fazer o descarte, né, conseguir fazer o tratamento e, consequentemente, dar o descarte adequado para esses resíduos líquidos, né. Outro ponto também que eu acho que a gente poderia também discutir, abordar, é em relação à poluição atmosférica, né, no estado do Ceará. A gente sabe que a poluição do ar é um ponto que a gente pode dizer que é um dos mais graves em relação à qualidade de vida dos habitantes, principalmente também no que concerne às regiões industriais, né, que a gente pode dar o exemplo, por exemplo, da região industrial como Maracanaú, município de Maracanaú. Além disso, também a gente tem o PECEM, né, onde a gente vai ter o centro ali do porto do PECEM, onde nós temos diversas indústrias que também é necessário se fazer o monitoramento da qualidade do ar nessas áreas, nessas regiões, principalmente para ficar avaliando esse nível de poluição atmosférica no estado, né. E a gente sabe que a SEMASSE, ela tem um equipamento, uma estação para monitoramento da qualidade do ar, com esse intuito, né? E a partir de denúncias, muitas vezes até pela população, eles conseguem ir até um determinado local para fazer esse mapeamento, né, do nível de poluição atmosférica do estado. Outro ponto também que eu acho interessante é que a SEMASSE, juntamente com o DETRAN, né, que é o Departamento de Esporte, a gente tem visto a realização de blitz, né, para a operação de fumaça negra para esses veículos automotores, né, que são movidos a diesel, e que muitas vezes esses veículos, por não fazerem nem o reparo e nem a manutenção, tendem a poluir muito, né, tendem a emitir muita fumaça negra, né. Então, eu acho que esses pontos que a gente está aqui discutindo, né, em relação às problemáticas ambientais, é bastante pertinente, é bastante interessante. E agora eu passo a palavra aí para os meus colegas, para que a gente possa continuar nesse webinar aqui discutindo. Muito obrigado, professora Camila. Suas reflexões foram excelentes. E aí já aproveito o gancho e convido o cabo Jonathan para fazer seu pensamento, seu raciocínio e contribuir com esse nosso webinar. Boa tarde a todos. Está escutando bem aí? Sim. Tranquilo? Tranquilo. Pronto, agradecer aí pelo convite, Ítalo, a professora, o Diego. E o que é que eu posso colaborar com vocês quanto à parte de crimes ambientais e a fiscalização que a gente faz como BPMA. O BPMA é a Polícia e Meio Ambiente, é um órgão estadual e a nossa especialidade é tratar diretamente com crimes ambientais e infração. Dentro de onde? Dos três contextos, municipal, estadual e federal. Nós temos algumas limitações, mas a gente está podendo atuar bem dentro do Estado na medida do possível. Por quê? Nós hoje contamos com 268 policiais para todo o estado do Ceará. Nós estamos divididos em Fortaleza, no posto avançado da APA de Baturité, que cobre 14 municípios, tanto da Serra quanto do Pé de Plano. Nós também trabalhamos na região sul e na região norte com um número bem reduzido de policiais. Isso porque a demanda, tanto de capital e região metropolitana, é bem maior. Agora, como acontece a nossa fiscalização? Trabalhamos diretamente com denúncias formais do Ministério Público, com órgãos parceiros da SEUMA, Secretaria de Urbanismo e Ambiente, da SEMASSE, da Superintendência, e da SEMA, que é a Secretaria. Esses órgãos subdivisores, que têm o mesmo intuito e objetivo comum na questão ambiental, trabalham em conjunto com o BPMA. E o porquê disso? Porque o BPMA ele não consegue fazer hoje uma questão administrativa
em meio aos crimes, tratando diretamente dos crimes. O porquê disso? Porque nós não estamos dentro do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Conselho Federal nos garante ser policiais militares e trabalhar com crimes ambientais. Mas ainda assim nós não podemos fazer aquela parte técnica de laudo e constatação de infrações ambientais. Quando é que nós vamos ter que atuar? Quando houver, de fato, um crime, e esse crime vai terminar na delegacia, seja uma delegacia estadual ou uma delegacia federal. Por quê? Normalmente os crimes, eles são divididos em crimes de maior potencialidade, como a professora falou, e de menor potencialidade. Alguns crimes na área de meio ambiente, ainda assim hoje são tratados dentro das contravenções penais. Um exemplo dele, maus trato a animais. A lei das contravenções penais de 3688, ela é de 1941. O artigo 64 dela vai dizer que qualquer tipo de ação ou maus trato contra os animais tem que ser tratado dentro daquela lei. Então a pessoa responderia de 1 a 15 dias. Depois de muito tempo, ou surgiu uma nova lei federal diretamente tratando de crimes ambientais, que é a 9605 de 1998. Já trata a questão do maus tratos de uma forma mais específica e dando a entender que a lei hoje ela é muito mais grave do que a de 1941. Então, a gente deu um pulo quanto à atuação da lei e à atuação desse tipo de policiamento. Hoje, o Brasil, todo o seu estado, tem um tipo de polícia ambiental. Algumas trabalham em conjunto, direto com o meio ambiente e os órgãos municipais. Outras não. Nesse caso, o Nordeste, em relação a crimes ambientais, ainda é muito fraco. Eu posso dizer que é fraco porque eu tenho conhecimento de causa, como a gente pode atuar. Tanto fraco no que diz respeito à atuação, quanto fraco no que diz respeito ao quantitativo, o nosso efetivo mesmo. Como nós trabalhamos? Eu disse que temos denúncias diretas e indiretas, mas também dentro de uma possibilidade de patrulhamento. Se há um policiamento local devidamente escalado para tratar tudo sobre crime ambiental, ele vai fazer toda aquela área como tipo de fiscalização. O que é que pode aparecer? Nos três contextos, como eu disse, capital, região metropolitana ou interior. Nós vamos trabalhar com poluição sonora, poluição visual, atmosférica, hídrica, de recursos sólidos, extração mineral, supressão vegetal, pássaros em cativeiros, maus tratos, a degradação direta ou indireta a qualquer tipo de talassociclo, seja rio, lagoas, lagos, pontos de águas, bolsões, qualquer tipo de vegetação que esteja em degradação. Uma dificuldade nossa também é que nem todo policial tem um conhecimento específico para saber diferenciar os meios bióticos. Então, dessa forma, nós temos um curso, que é o CPA, curso de policiamento ambiental, que a gente trata desde a instrução tática individual e conduta de patrulhamento para todos esses policiais, até coordenadas geográficas e georreferenciamentos. Hoje nós disponibilizamos de decibelímetro e utilizamos o opacímetro, que é a medida do enegrecimento de fumaças, com a CEMASSE. Nós não temos esse aparelho hoje para poder fazer um tipo de fiscalização. De outra forma, quando nós temos que fazer um georreferenciamento de locais onde nós já abordamos pessoas ou qualquer tipo de crime, a gente faz esse georreferenciamento dentro de como é que eu posso dizer? De um aplicativo com o celular, que é o Timestamp Câmera. Todo mundo está utilizando ele hoje, e isso serve muito para localizar o policiamento onde já houve um tipo de crime e onde pode acontecer um crime mais próximo. Um exemplo disso, as olarias e a extração de mineral dentro de rios. A gente conseguiu mapear do Rio Choró até o Rio Pacuti pontos e localizações de extração mineral. Então, utilizando esse aparelho, um pouquinho de empenho do policial e todas essas tecnologias que tem aí a nossa disposição, a gente conseguiu identificar alguns pontos de extração. Aí vamos lá para a dificuldade desses pontos de extração. Só um exemplo do ponto de extração. Nós temos uma lei federal, na verdade, temos duas leis federais para isso. Uma diz respeito a um crime de 3 meses a 1 ano, e uma outra lei, que é a
8176, o artigo 2º dela, data a pessoa como criminosa de 2 a 5 anos. Então, nesse caso, quando a gente conduz a pessoa para a delegacia, normalmente o delegado, ele é aquele que aplica a pena menor, mas normalmente essa pena é aplicada porque a pessoa não tem a consciência ambiental do que aquilo pode causar, a degradação que aquilo pode causar. E isso a gente vê para todo tipo de crime. Não só esse crime de extração mineral, mas o crime de supressão vegetal. A gente vê um hectare, 10 mil metros quadrados de uma madeira que é totalmente específica da serra e do seu pé de pano, sendo extravasado de uma forma, sabe, terrível. E quando a gente chega para mostrar o dano, o infrator e as causas que aquilo foi feita, que na verdade só são lucros, quando chega na delegacia, infelizmente é feito um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, e logo em seguida o infrator vai ser liberado. Então, a parte de fiscalização ambiental ela é muito difícil. Muito difícil. Primeiro para a sua identificação e depois para a alegação da pena. Porque você não só tem que identificar, você tem que identificar, você tem que capitular a pessoa num crime formal, você não pode recorrer num abuso de autoridade, tem que conduzir para a delegacia. Chegando na autoridade policial, você tem que estipular o crime para ele, porque normalmente eles não vão saber se aquilo é crime ou não, e diante disso, do seu poder persuasivo e a lei que nós temos vigente, aí sim ele aplicar uma pena que não vai ser compatível com o crime que foi realizado. Infelizmente, isso é o nosso contexto hoje de polícia ambiental. Como melhoraria? Nós podendo atuar hoje com a parte administrativa, podendo fazer a parte infracionária da lei. Ou seja, quando começar a doer no bolso, todo mundo fala isso, quando começar a doer no bolso, com certeza vai resolver muito mais do que a pessoa respondeu no TCO. E não quando transitada e julgada, ela pode responder 10 penas de mesma natureza, ela não vai ficar presa. Se é lucrativo para ela, ela prefere responder um TCO do que deixar de fazer a ação degradadora. Infelizmente é isso. Mas, Ítalo, isso daí é o mínimo, viu, que a gente pode fazer. Tranquilo? Vou passar a palavra aí. Sua contribuição foi fantástica, formidável. Eu queria só deixar claro para quem está nos assistindo que dentro da legislação ambiental, né, existe essa diferenciação entre as medidas administrativas e as medidas penais, né? Quando o cabo Jonathan ele fala que o campo de atuação dele é penal, é porque ele representa a polícia militar, né? Então ele leva o infrator à delegacia e aí começa-se um processo judicial em cima disso. Mas nós podemos ressaltar que a fiscalização ambiental, por exemplo, proporcionada pela SEMASSE ou até mesmo pelos órgãos ambientais municipais, tem essa competência administrativa de fazer a multa, de fazer a infração, de fazer, né, outras medidas administrativas nesse sentido, inscrever na dívida ativa e assim vai. E aí eu queria já até colocar uma questão que a gente pode utilizar no último bloco de debate, que é o que é que você poderia visualizar como algo que não seja positivo no fato de não fazer parte do CISNAMA, que na sua fala você diz que a PM não faz parte do CISNAMA, né, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Como é que você avalia isso, né? Isso é positivo na sua perspectiva ou é negativo? Como que poderia contribuir a PM fazendo parte desse CISNAMA? Mas a gente guarda para o finalzinho, né, para o nosso momento de debate, para o nosso bloco de diálogo. E aí eu convido o professor Diego, nesse momento, a fazer a sua fala. Professor Diego. Pronto, boa tarde a todos, certo? É muito bom compartilhar esse momento de vocês, né? Então, nesse momento, a gente não só dá explicações, como também aprende muito, com a fala do Ítalo, com a fala do Jonathan, da Camila, e eu vou continuar aqui um pouco da linha de raciocínio de vocês, certo? Em relação ao papel das consultorias ambientais na questão da fiscalização, né, e na contribuição para a minimização desses problemas aqui no estado do Ceará, certo? Então, vamos lá. A consultoria ambiental, ela é considerada uma atividade especializada. Nós temos um profissional com conhecimento específico que ele é contratado para a realização de uma prestação de serviço. E qual é esse serviço prestado, né? Então, dentro da lógica, da mercadoria, do serviço, dentro da área ambiental, nós temos produtos como os estudos ambientais, né? Vale ressaltar que o estudo ambiental, ele é um dos instrumentos mais importantes
na obtenção do licenciamento ambiental. Então, a CONAMA 357, né, perdão, a CONAMA 237, no artigo 1, os estudos ambientais, eles abrangem toda a questão do mapeamento, né, do diagnóstico, do prognóstico e da questão da formulação de soluções para um determinado problema ambiental, certo? Quem pode elaborar o estudo ambiental? O profissional com a devida qualificação. Nós temos os órgãos de conselho, onde eles vão delimitar a formação de cada profissional. Então, por exemplo, engenheiro civil, né, diante do seu conhecimento, diante da sua grade curricular, ele tem competências para determinadas ações, assim como um engenheiro ambiental, um engenheiro químico, técnico em meio ambiente. Então, cada profissional, de acordo com o seu histórico, né, de acordo com o seu processo de graduação ou de curso técnico, ele tem uma competência para elaborar uma determinada parte, um determinado ponto do estudo ambiental. Vale ressaltar que o estudo ambiental, né, ele engloba desde o relatório ambiental, plano ambiental, relatórios, planos, diagnósticos, plano de manejo. Então, o consultor ambiental, ele atua muito nessa linha, né? O órgão ambiental, ele solicita o estudo ambiental para verificar a avaliação daquele empreendimento, daquele processo, daquele serviço dentro do meio ambiente, certo? E aí ele pode deferir ou indeferir esse projeto. Vale ressaltar que cabe a esse tipo de profissional uma visão muito composta, né, muito coletiva. O profissional, o bom profissional, né, na verdade, ele não deve levar em consideração somente os anseios do empreendimento, mas, acima de tudo, a preocupação com o meio ambiente e com o bem-estar social. Então, na fala da professora Camila, nós conhecemos um pouco dos principais problemas ambientais que nós possuímos aqui no estado do Ceará. Ela ressaltou, né, a questão da legislação ambiental e pontuou alguns problemas, como o lançamento indevido de esgotos, a questão da poluição atmosférica. Ressaltou também, né, áreas de importância econômica no estado do Ceará, como a zona industrial de Maracanaú. Da mesma forma, o cabo Jonathan, ele também ressaltou como os policiais militares especializados nessa área, que englobam o batalhão de polícia de meio ambiente, eles podem contribuir para a atenuação desses males, né, desde a questão da fiscalização e desde a imputação dos crimes ambientais, né, quando eles levam isso para a esfera jurídica. Então, qual é o nosso objetivo dessa conversa que nós temos aqui, né? Um dos objetivos é levar vocês a conhecerem, né, os principais problemas ambientais do estado do Ceará, como eles são encarados, né, diante da esfera civil e jurídica, e como é que a gente pode contribuir com isso, certo? Então, enquanto técnicos em meio ambiente, vocês têm uma contribuição muito grande em relação a aplicar o conhecimento de vocês para se propor soluções, se propor alternativas, e para que se possam desenvolver projetos que venham a gerar o mínimo de impacto possível, certo? É isso que eu tinha para falar para vocês, e no mais aguardo os meus colegas se tiver alguns pontos para nós debatermos. Muito bem, professor Diego, muito obrigado pela sua contribuição. Então, hoje fala-se muito na questão econômica, né? Sobretudo em tempos de Covid, fala-se muito no colapso econômico, no colapso da saúde e tal, né? E que, de fato, isso faz parte da nossa realidade, mas não podemos esquecer que a questão da sustentabilidade, o planeta, ele é a principal força que move a economia e que move o bem-estar das pessoas. Se a gente for trazer o exemplo do Covid, por exemplo, né, o fator gerador desse problema, dessa pandemia, é justamente uma questão de degradação ambiental, ou seja, o consumo de animais exóticos num mercado na China, onde foi aí o epicentro do vírus, né? Ou seja, o planeta, ele é uma força que não pode ser desconsiderada.
se eu tenho um planeta doente, se eu tenho pessoas doentes, obviamente a economia também vai estar doente. Então, isso é uma questão que nós precisamos colocar para a nossa realidade e precisamos debater no dia a dia, né? E aí eu queria, inclusive, nesse momento, nesse último bloco, que é o bloco das contribuições mais livres, provocar os convidados, né, a respeito de algumas questões, né? Primeiro, eu já falei a questão do CISNAMA, da Polícia Militar não estar dentro do rol do CISNAMA, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria fazer uma segunda provocação. Como que empresas e o Estado, né, e aí quando eu falo em Estado, é o Estado público mesmo, Polícia Militar, servidores, governadores, enfim, né? Como que empresas e Estado podem atuar hoje na direção da sustentabilidade do bem-estar? Uma vez que nós precisamos reconhecer o meio ambiente como uma força que precisa ser valorizada, respeitada e colocada em pauta, sobretudo nos debates econômicos e sociais, tá? Então eu deixo aberto para quem quiser agora, nesse momento, comentar sobre essas duas provocações, fica livre. Quem quer começar? Eu posso responder logo em relação ao CISNAMA. O porquê do CISNAMA ser interessante para a gente hoje. Nós temos o Conselho Federal, nós temos os conselhos de base sustentados pelo Conselho Federal, nós temos o CONAMA, o CISNAMA, e nós temos os órgãos executores, que em relação ao meio ambiente, tudo isso, que é o IBAMA e o ICMBio. Para que nós possamos ser um órgão seccionário desses, automaticamente nós temos que estar dentro do CISNAMA, porque tem que corroborar em relação a tudo. A Polícia Federal, ou melhor, o IBAMA e o ICMBio, eles trabalham diretamente com contribuições ambientais no que diz respeito à educação e o controle da biota. Esse controle da biota, eles têm uma lei direta para eles. Ela é infraconstitucional e ela está pautada diretamente na Constituição, no artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. E quais são essas leis? O SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, 9985. Para que a gente possa trabalhar diretamente na unidade de conservação federal e aplicar leis voltadas para eles, a gente só vai poder aplicar leis penais, isso se a gente estivesse dentro do CISNAMA. Agora, estando dentro do CISNAMA, não necessariamente a gente vai poder aplicar só a penal, mas sim a administrativa. Respondendo a tua pergunta, Ítalo, é bem fácil. É dar poderes que emandam da União para o Estado. Só que o problema principal é a querência dos órgãos estaduais quanto a isso. Porque ele dando esse poder para a gente é como se a gente estivesse tirando força de outro órgão. Mas, na verdade, a gente está tentando ajudar, a gente está corroborando com esse tipo de ação. Então, fica essa meia dúzia, né, querendo uma coisa e meia dúzia querendo outra. Diante desse fato, ele dando esse poder, emanando da União para a gente não só poderia garantir uma melhor atuação de fiscalização, como uma resposta mais rápida, porque ia passar de um jurídico penal que demora 5 anos para um julgamento, para 3 meses para ser julgado na parte pecuniária. Basicamente é isso. Muito bem. Mais alguém? Pronto, eu posso falar assim um pouco, certo? Então, assim, trazendo um pouco dessa questão da problemática ambiental, né, para o nosso estado e para o nosso país, certo? Então, a Camila também deve conhecer muito. Aqui no Brasil, a gente tem um instituto chamado Instituto Trata Brasil, que é, na verdade, um projeto, né, uma ONG que busca avaliar a questão do saneamento do Brasil. Então, assim, o Brasil ele tem caminhado a passos lentos na questão do saneamento no Brasil. E isso acontece de forma muito desigual, ou seja, na região norte do país, nós encontramos índices mínimos de tratamento de esgoto, enquanto na região do sudeste a gente tem um nível muito maior. Então, a questão do Brasil não é só a questão de ter um oferecimento de serviço. Isso também acontece de maneira muito desigual, certo? Então, é uma das coisas que a gente tem que avançar, né? É na questão da universalização espacial da oferta de serviços, né? Principalmente ligado a saneamento também, né? E assim, não tem como falar um pouco da ótica ambiental sem falar da questão política,
né? É necessário que a gente tenha um apoio político muito grande no que se refere ao combate aos crimes ambientais e que garante a preservação dos recursos naturais, certo? É imprescindível que nós tenhamos, né, todo um amparato jurídico, toda uma legislação, e aí eu falo não só de questão de legislação, mas também de fiscalização para que a gente possa combater os crimes ambientais, né? Então, a gente sabe que o Brasil, ele tem uma extensão territorial muito grande, né? É necessário que a gente tenha recursos para se fazer isso. Então, nós temos a questão do desmatamento, das queimadas, da exploração de minério na região norte, nós temos a ocupação de maneira irregular da zona litorânea na região nordeste, nós temos a exploração do espaço na região sudeste, na região sul. Então, assim, é um país, né, com vastas dimensões e que tem uma preciosidade de recursos naturais muito grande. É imprescindível que nós tenhamos um apoio político de forma a garantir todas as políticas públicas ambientais. Muito bem. É isso. Bom, acho que puxando aqui um pouquinho da fala do Diego e também do Ítalo em relação, quando ele falava em relação ao coronavírus, né, do que a gente está enfrentando, né, toda essa questão do isolamento social, esse momento de pandemia, e uma coisa que é interessante ressaltar é que se a gente for ver algumas matérias, algumas reportagens, por exemplo, a questão de poluição atmosférica, a gente vê que nos grandes centros urbanos, por conta dessa questão do isolamento, né, do isolamento social, a gente está vendo a questão da diminuição da poluição atmosférica. Então, a gente vai vendo que está tudo assim atrelado, né, e o meio ambiente, a questão é da degradação ambiental. E outro ponto aí que o Diego ressaltava em relação à questão de saneamento básico, a gente vê que é muito uma questão de jogo de interesses, né? A gente sabe que nós temos as políticas públicas e que em relação a essas políticas públicas, quem dá vez e voz também a essa questão das políticas públicas são os nossos governantes, né? Então, a gente vê que é um jogo de interesses por trás disso. E que, infelizmente, o que muitas vezes dá voto para esses governantes não está nada relacionado à questão, por exemplo, do saneamento básico. A gente sabe que o investimento em saneamento básico, consequentemente, também a gente vai ter uma economia na saúde, né? A gente sabe que existem estudos e pesquisas que relatam que a cada R$ 1 investido em saneamento básico, você tem uma economia aí de R$ 4 na saúde, né? Em relação ao SUS. Então, assim, infelizmente, a gente não tem essa visão, né, por parte dos nossos governantes, ainda falta muito isso. A gente vê realidades realmente no norte do nosso país, que é algo muito desigual quando comparado com o sul e o sudeste, mas isso aí também a gente vai ver que é algo muito histórico, quando a gente for relacionar com o plano de saneamento básico, né, então sabe que é da década de 70, de 80, que salvo engano, o investimento maior foi nessas regiões do sul e sudeste. Infelizmente, né, o norte e o nordeste, como um todo, ficou muito de fora. E a gente tem os nossos vizinhos, eu vou trazer até aqui uma situação relacionada à minha realidade, que é, enfim, o estado do Maranhão, caminho de São Luís. A gente tem os índices relacionados a tratamento de esgoto baixíssimos, né, de coleta e tratamento de esgoto são índices baixíssimos, e de resíduos sólidos nem se fala. Né? Se a gente for pesquisar um pouco aí sobre o que o Trata Brasil, ele traz esse ranking relacionado à coleta, tratamento de esgoto e também de tratamento de resíduos sólidos. Então, assim, infelizmente, ainda o meio ambiente não é visto como algo, como prioridade, né? Não só o meio ambiente, como as políticas públicas, elas ainda não veem, assim, o meio ambiente como prioridade. Mas espero, né, que a gente está vendo o que a gente está passando em relação a esse momento, né, que a visão, que a gente mude, né, a visão relacionada a isso, ao meio ambiente. Eu até complemento assim, o Estado, né, papel do Estado também, os nossos governantes que não conseguem colocar a questão ambiental como pauta efetiva, né, de planos de governo, mas também muito da parte da própria população, que ainda vê o meio ambiente de uma forma muito romantizada, né, muito poética, muito ainda fora da realidade. Então, questões relacionadas a tratamento de esgoto, a qualidade do ar,
né, que foi colocado aqui nessa conversa, tudo isso afeta diretamente o bem-estar da população, né? Então, quando se tem uma unidade de conservação protegida, uma área preservada, aquilo é pensado justamente para garantir bem-estar. Bem-estar em termos climáticos, né? Bem-estar em termos paisagísticos, visuais, e isso precisa ser visto como uma economia, como um negócio, como algo que é necessário para a nossa sociedade hoje em dia, né? A degradação ambiental, ela afeta diretamente a nossa vida, é só pegar aí a questão do Covid, né? Mas também afeta diretamente a nossa saúde, não só em termos de falta de saneamento básico, mas também como, por exemplo, a qualidade da alimentação que nós estamos colocando na nossa mesa. Então você vê aí cada vez mais a presença de agrotóxicos nos alimentos que a gente consome, nas frutas, legumes que a gente consome, né? E também até mesmo na visão que se tem muito deturpada em algumas situações das comunidades tradicionais que existem, né? Então você tem uma priorização do mercado, do agronegócio, avança a produção de soja no Cerrado, na Amazônia, e em detrimento a isso, que os índios sejam expulsos das suas terras, que os moradores tradicionais sejam expulsos das suas terras. Se a gente for pegar o estado do Ceará, né, o avanço da ocupação urbana no litoral, né, então que os pescadores que procurem outro lugar. Então tudo isso são problemáticas que estão no nosso dia a dia que precisam se tornar debate público, de política pública, para favorecer realmente uma nova visão. Não só da parte do Estado, que precisa começar a pautar isso efetivamente, como também da nossa parte enquanto cidadão, né? Então, questão ambiental, meu planeta, estou aproveitando esse tempo de Covid, fazendo curso online. Eu estou fazendo o curso do Murilo Gun. E quando ele fala das 4 forças, né, que para o mercado de trabalho desse novo século, né, dessa nova década, a primeira grande força que ele coloca é justamente o planeta, porque não tem como você ter uma economia linear, sendo que o planeta não sustenta isso, né? Uma hora vai dar tilt. Então, está claro que em algum momento a gente vai precisar rever as nossas relações humanas e até mesmo ecológicas, né? Rever a forma como a gente pensa a nossa sociedade, porque senão vai dar tilt, querendo ou não, uma hora ou outra, tá? Alguém mais gostaria de contribuir, gostaria de colaborar? Ítalo, Fica à vontade. uma situação interessante que talvez não seja a realidade de vocês, mas vocês podem ter conhecimento acadêmico sobre isso, ou até contextual. Hoje, o meu serviço é no posto avançado da APA de Baturité. A gente, com 12 homens, 12 policiais, cobrimos uma área de 14 municípios, tanto da APA, a Área de Preservação Ambiental mesmo da Serra, que é Guaramiranga, Pacuti, Palmácia, Mulugu e Aratuba, como o seu pé de plano. Só o que é que acontece em relação à parte de saneamento? Não é tanto a minha área, mas essa emissão de efluentes no Rio Pacuti é uma ocorrência atrás da outra, principalmente gerado pela falta de informação, pela falta de taxação do poder público em relação ao melhor saneamento ambiental e também de pouca fiscalização. Não vou eximir a nossa culpa quanto a isso, porque o que o Estado tinha que fazer era pôr mais homens lá para fiscalizar e acabar diretamente com isso. Só que, infelizmente, não acontece. Então, o que é que acontece? Desde a montante do rio até a jusante, eles fizeram 14 pontos de coleta de água, e cada uma delas deu uma diferenciação. Lógico, na parte mais alta ela estava mais fluida, na parte mais baixa ela estava mais contaminada. Em relação a isso, nós só temos uma gestora especial para a APA toda, que é a Patrícia Jacaúna. É uma pessoa que trabalha diretamente com a SEMA e ela nos apoia dando esse poder de, como é que eu posso dizer, de comunicação, porque ela conhece melhor a área, ela tem um mapeamento melhor, mas o que acontece principalmente é o quê? Vamos lá. É as pessoas que, em relação ao COEMA 01, que foi falado pela Camila, pegam um tipo de licença que ela falou que é flexibilizado e que de fato constroem próximo dos rios e a COEMA não está levando em consideração o curso. Então, automaticamente, quando você constrói uma unidade lá, que a gente chama de unifamiliar, com 16 a 20 casas, e não tem para onde escorrer o esgoto, automaticamente vai para onde? Para o rio. Então, o que é que acontece? Dentro da COEMA, já teria que ter lembrado
das unidades de conservações, das APPs, áreas de preservação permanente, e de qualquer outra unidade que fosse vigente naquela região. Porque hoje eu acredito que as coemas estão sendo utilizadas principalmente pelos moradores de serras e de pé de planos. Isso a gente vê demais. Quando a gente chegava de 2018 até o começo de 2019 para fazer uma autuação de construção irregular, onde a pessoa não tinha uma licença de operação, hoje em dia a pessoa mostra uma anuência da prefeitura e uma flexibilização por parte do Estado. Hoje eles estão degradando e não estão respondendo por isso. E quem está sofrendo? O solo e o rio. E a gente não está podendo fazer mais nada, infelizmente. É uma realidade que, inclusive, gera áreas de risco, né, de inundação, gera áreas de risco de movimento de massa, e sem contar a questão da qualidade da água. Eu moro em Maracanaú e posso afirmar que o distrito industrial ele afeta muito a qualidade dos nossos rios, né? Tem um rio próximo aqui onde a gente mora e a população chama de Rio Preto. Aí uma vez eu fui querer saber por que a população chamava de Rio Preto e fui até o rio, e de fato o rio é bem pretinho, sabe? A tamanha a carga de poluentes que é emitida nesse recurso hídrico, né? Provavelmente vindo das indústrias têxteis, das indústrias químicas que ocupam o distrito industrial de Maracanaú, e fruto também da ausência, né, de uma fiscalização, mas também, sobretudo, da ausência de uma política ambiental empresarial de tratamento dos seus efluentes, de tal forma que garanta pelo menos o atendimento ao que a legislação pede ou que a legislação obriga, né? Então, tudo isso são casos que a gente coloca porque, de fato, né, a gente precisa fazer esse tipo de comentário, mas também apontar para a necessidade de mudança, né? Mais alguém gostaria de comentar? Pronto, eu queria só reiterar, né, a questão da participação efetiva de todos os setores pelo nosso meio ambiente, né? Então, nós sabemos que, às vezes, o Estado, por mais que ele tenha esforços, ele não tenha todos os instrumentos para poder auxiliar. E quando a gente tem uma integração entre todos os atores sociais, né, no fato de garantir a preservação, no combate ao crime ambiental, a gente tem uma força maior. Em que sentido, né? Então, nós, enquanto profissionais, nós queremos apoiar todas as ações do Estado. Então, em relação à polícia militar, né, o batalhão de polícia, no que tange a nossa participação, né, de área acadêmica, de conhecimento, o apoio empresarial, o apoio das ONGs também é muito importante. Então, quando a gente soma as ações de cada grupo, né, tendo como prioridade a questão da preservação do meio ambiente, nós nos tornamos mais fortes. Ou seja, eu penso que talvez isso seja um caminho, né, da gente estreitar relações, contribuições e garantir isso para que a gente possa atuar de uma maneira efetiva. Muito bem, é isso mesmo. Professora Camila? Não, o que eu ia só ressaltar, Ítalo, é que você falou com relação ao despejo, né, de efluentes nessa região industrial de Maracanaú, e uma coisa que eu acho que o Diego pode até também, ele deve lembrar, que uma vez a gente foi até para uma palestra que quem estava à frente era a CEMAS, e justamente eles estavam avaliando uma resolução do COEMA, e tinha o pessoal também da CAGES nessa ocasião, e algumas indústrias da região industrial. E uma coisa que se debatia era justamente a questão dos efluentes, né, que são, após tratados, lançados na coletor da CAGES, que é a nossa companhia de saneamento, e que a CAGES faz o tratamento desses efluentes. Contudo, o que falta realmente é um controle, uma fiscalização, porque a CAGES recebe esse efluente para tratar, mas as indústrias precisam deixar esse efluente dentro dos padrões de lançamento que a COEMA, né, que é o que a resolução, a legislação fala. Porém, a gente sabe que, infelizmente, não dá para se ter esse monitoramento, né, e, consequentemente, essas indústrias acabam realmente lançando seus efluentes na rede da CAGES com um teor, né, de poluentes muito maior, uma carga muito maior, sobrecarregando essas estações de tratamento e, consequentemente, as estações, elas não têm um tratamento eficiente e eficaz, né, e poluindo, portanto, os corpos hídricos. Acho que é isso. Muito bem, né? Então, eu acredito que a gente já contemplou muitos pontos, né, nesse nosso diálogo. Acho que para quem está assistindo o nosso webinar,
vai se lembrar de muita coisa que já viu, inclusive em sala de aula, né? A gente espera que esse webinar possa te favorecer no teu processo de estudo, de formação como técnico em meio ambiente e também como formação como agente ambiental, né, transformador dessa sociedade. Eu quero agradecer, então, a presença do cabo Jonathan Peixoto, muito obrigado, da professora Camila Aguiar, né, que gentilmente aceitou o nosso convite, agradecer o professor Diego por ter feito toda a articulação, tá certo? Muito obrigado, professor Diego, e a você que nos assiste, nosso agradecimento especial. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma mensagem para a gente, coloca aí nos comentários que nós vamos ler com todo carinho e vamos responder na medida do possível, na medida dos nossos conhecimentos, tá? Nosso muito obrigado. Até o próximo webinar. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.